Questão 27 é uma questão de geometria analítica, né? Aqui tem um termo que talvez seja novidade para alguns, ele fala de mediatriz do segmento XY. Então vamos colocar aqui, né, o segmento XY, por exemplo, vamos imaginar que aqui é o nosso segmento, né? Aqui é o X e aqui é o Y, tá certo? Lembrando que o segmento X possui coordenadas, né? Menos 2 e menos 1. E o segmento Y possui coordenadas 3 e 8. O que é a mediatriz, né? A mediatriz é a reta que passa pelo ponto médio desse segmento, formando um ângulo de 90 graus, né? Então, aqui, nessa reta azul é a reta mediatriz, tá certo? Ela é a reta que passa pelo ponto médio desse segmento, formando um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, para encontrar essa mediatriz, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é encontrar esse ponto médio, né? Para encontrar esse ponto médio é muito simples, né? Porque as coordenadas do ponto médio, basta eu pegar aqui, ó, o x do ponto x e somar com o x do ponto y. Então vai ficar menos 2 mais 3, vai dar 1 e divido por 2, né? Que é ponto médio. E a mesma coisa para o y. Eu pego menos 1 e somo aqui com 8, que vai dar 7. E divido por 2. Então esse ponto aqui, as coordenadas deles é 1 e 2. E 7 e 2. Tá certo? Aí para encontrar, né, a equação de uma reta, né? Eu preciso de duas coisas, né? Eu preciso de um ponto, eu vou até colocar aqui, ó, para achar a equação de uma reta. Eu posso encontrar ela se eu tiver duas coisas. Quais são essas duas coisas? Primeiro é um ponto. Eu já tenho esse ponto, né? Qual é o ponto da reta mediatriz que eu tenho aí, né? O ponto que eu tenho aí é o ponto M de coordenadas 1 e 2, 7 e 2. E outra coisa que eu preciso é do coeficiente angular, certo? Coeficiente angular, tá certo? Nesse caso aqui, para encontrar o coeficiente angular dessa reta mediatriz, né? Basta a gente utilizar a regra que nós temos para retas perpendiculares. Coeficiente angular de uma reta vezes o coeficiente angular da sua reta perpendicular dá menos 1, tá certo? Então, aqui eu consigo encontrar, por exemplo, o coeficiente angular da reta XY, né? Se eu quiser encontrar o coeficiente angular da reta XY, basta utilizar a regra do coeficiente angular, que é o que? É o y de B menos o y de A. Nesse caso aqui vai ficar assim, ó, o y do y menos o y do x, né, dividido pelo x do y menos o x do x, algo nesse sentido, beleza? Ficou um pouco confuso porque eles colocaram a mesma letra que a gente utiliza nas regras, né? Vou deixar assim mesmo, para não confundir. Y de B menos Y de A sobre X de B menos X de A. Então, ou seja, quem é o coeficiente angular da reta XY, né? O Y de B considera como sendo esse ponto aqui, ó. Então, o Y de B é 8. O Y de A considera como sendo esse ponto aqui, ó. Então, o Y de A é menos 1. Dividido para o X de B, né, que eu vou olhar para o ponto Y, que é 3, e x de A menos o x de A, e nesse caso aqui x de A é menos 2. Então quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular da reta XY vai ficar sendo 9, né, que menos com menos vai dar mais, aqui vai ficar 8 mais 1, dividido para 3 mais 2, então vai ficar 9 sobre 5, né? Esse aqui é o coeficiente angular da reta XY. Se eu quero saber o coeficiente angular da reta mediatriz, né, o resultado tem que dar menos 1.
Para que eu tenha o coeficiente angular da mediatriz, eu tenho que inverter numerador e denominador e trocar o sinal, né? Então, nesse caso aqui, o coeficiente angular dessa reta vai ficar sendo quem? Vai ficar sendo menos 5 sobre 9, tá certo? Por quê? Porque quando eu pego menos 5 sobre 9 e multiplico por 9 sobre 5, né? O 9 cancela com 9, o 5 com 5, o que resta quando eu faço essas divisões? 1. E o sinal negativo fica menos 1, justamente como diz essa regra aqui. Tá certo? Então eu já tenho tudo que eu preciso, né? Qual é o coeficiente angular da reta mediatriz? É menos 5 sobre 9. O que é que eu faço agora? Agora a gente pode aplicar numa regra que pega o ponto, o coeficiente angular e substitui. Tá certo? Então vamos lá, vamos só fazer a substituição, né? Quem é o y0? O y0 é o y do ponto que a gente tem. Qual é o y do ponto? É o ponto médio, né? Então aqui, ó, o y do ponto médio é 7 sobre 2, igual a m. Quem é o meu m? É o coeficiente angular, que é o que? Menos 5 sobre 9. Então vai ficar menos 5 sobre 9 vezes x menos x0. x0 é o x do ponto, que é 1/2. Certo? Então, organizando aqui, vai ficar x menos 7 sobre 2 é igual a... Nesse caso aqui, a gente distribui para cá, né? Então, vai ficar menos 5x sobre 9 mais, né? 5 sobre 18, certo? Então, agora eu vou só organizar essa expressão, né? Só organizar ela aqui. Que aqui não é x, aqui é y, né? O que não é y no primeiro membro, eu jogo para o segundo membro, né? Então vai ficar menos 5x sobre 9, né? Mais 5 sobre 18, mais 7 sobre 2. Beleza? Então, eu percebo que eu preciso organizar essa partezinha aqui, ó, para tentar encontrar a expressão parecida com a das alternativas, né? Só por essa primeira parte aqui já dá para achar a resposta, aparentemente. Por quê? Porque eu sei que o número que multiplica o x é menos 5 sobre 9, né? Então, a única alternativa que tem menos 5 sobre 9 multiplicando o x é a alternativa A, tá certo? Então, aqui você já poderia... talvez, né, concluir que a resposta seria o item A. Só que aí vamos até o final, né? Eu vou tirar aqui, né? Aqui eu vou organizar essa expressão para ela ficar melhor, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse 5 sobre 18 e repetir. E esse 7 sobre 2 eu vou multiplicar em cima e embaixo por 9, ou seja, 7 vezes 7 vezes 9 dividido para 2 vezes 9. Por que que eu fiz isso? Porque quando eu faço isso, né? Quando eu faço isso, eu igualo os denominadores, né? Então aqui, por exemplo, 2 vezes 9 é 18. Então aqui embaixo vai ser tudo 18. Certo? Então vai ficar 5. 7 vezes 9, 63. Então minha resposta aqui ficaria o quê? Ficaria 68, né? Por 18. Que aqui eu posso simplificar por 2, né? Se eu quiser. Posso simplificar por 2, que ficaria 34 sobre 9. Ou seja, quem é que ficaria sendo a minha função, né? Portanto, a minha função ficaria sendo essa. Menos 5x sobre 9, mais, né? 34 sobre 9. Então, a resposta correta, né? A resposta correta aqui, realmente, né? Como a gente já acabou concluindo, ficaria sendo aqui o item A, certo? Então é isso. Espero que tenha ficado claro, né? Até o próximo vídeo.